Qualquer conquista humana, qualquer realização importante que queiramos fazer, exige empenho, exige disciplina, esforço, dedicação. Por exemplo, um esportista, alguém que quer ser um atleta olímpico, ele precisa cuidar dos exercícios, ele precisa treinar e treinar horas e horas, todos os dias. Ele precisa cuidar da alimentação, ele precisa cuidar do seu lazer, para que o seu lazer não atrapalhe, ele precisa ter horas de sono. Tudo precisa ser feito na sua vida, conduzindo para aquele objetivo, ser um atleta olímpico. Quem sabe ganhar uma medalha olímpica. Precisa esforço. Quando a gente vê o atleta na pista, a gente não vê as horas e horas, os dias e dias, as madrugadas de exercícios para que ele consiga aquela performance. Isso vale também para os músicos. O músico não senta, de repente, ao piano e toca daquela maneira que a gente costuma ver, de uma maneira maravilhosa, brilhante. Não, antes ele estuda muito, horas e horas, horas e horas. A gente costuma ver de vez em quando entrevistas com pianistas e eles falam quantas horas estudam para poder apresentar aquelas peças. Isso vale também para uma bailarina. Quantas horas de trabalho duro, de exercícios. Bem, e também isso vale para a formação acadêmica. A gente vê um jovem médico, não é? Com lá os seus 30, 35 anos, especialista, e a gente fala que beleza, mas a gente não vê que ele passou a vida estudando até aquela idade para se tornar um doutor, para se tornar um especialista. Existe a necessidade de empenho, de dedicação, de disciplina. E para o discipulado cristão, irmão, seria diferente? Será que o discipulado cristão vem como um passe de mágica, o Espírito Santo derrama sobre você poder e daí, de repente, você passa a ser um discípulo? Será que é dessa forma? O versículo da nossa lição mostra bem como era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um excelente cristão. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida, um dos maiores cristãos, um dos maiores divulgadores do evangelho. Ele trabalhava na pregação do evangelho. De que maneira ele trabalhava? Como era o método de trabalho? Ele se empenhava e se esforçava ao máximo, mais no poder do Espírito Santo. Então, veja, irmãos, tem duas componentes aí. Primeiro tem o empenho e o esforço máximo, o empenho pessoal, a vontade de fazer. E depois, juntamente com isso, o poder do Espírito Santo, que era alimentado por Cristo, que alimentava a vontade do apóstolo Paulo. Então, tinha a vontade do homem, Paulo, e o poder de Deus atuando no ministério de Paulo. Veja o texto da nossa lição na página 68. O ministério de Paulo foi um ministério realizado com grande esforço individual e disciplina, mas desempenhado no poder de Deus. O poder de Deus fazia com que o apóstolo Paulo tivesse disciplina, com que o apóstolo Paulo pudesse apresentar agora o evangelho. Mas veja, irmão, se o apóstolo Paulo não quisesse, se o apóstolo Paulo se sentasse lá, ficasse esperando o Espírito Santo chamá-lo e movê-lo, não teria acontecido o que aconteceu, irmãos. O ministério tão grande do apóstolo Paulo expresso na Bíblia Sagrada, expresso em todas as cartas que ele escreveu às igrejas. A nossa lição apresenta alguns exemplos bíblicos de participação pessoal. Lá no tempo de Moisés, Moisés falando para o povo: vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, estáis vivos. O que acontece aí? Eles se achegaram ao Senhor Deus. A vontade fez com que eles se achegassem ao Senhor Deus, por isso eles estavam vivos. Aqueles que não fizeram assim foram exterminados. Veja o Senhor Jesus também falando, irmãos, em Lucas 13, 24. Esforçai-vos em entrar na porta estreita. O que está falando? Primeiro, a porta é estreita, irmãos. E o Senhor Jesus está falando assim: esforçai-vos, empenhai-vos, usai a vossa força para entrar pela porta estreita. Porque ele dizia assim: o caminho largo é fácil,
A porta larga é fácil, mas vocês têm que entrar pela porta estreita e para isso vocês têm que se esforçar. Veja ainda o apóstolo Paulo falando agora, usando o exemplo dos atletas. Todo aquele que luta, em tudo se domina. E eles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O que ele estava falando, irmãos? Ele estava falando dos atletas olímpicos. Lá na Grécia, no tempo da Grécia, no tempo do Senhor Jesus, mas os atletas que participavam das lutas nas arenas. E eles se empenhavam, se dominavam em tudo. Quer dizer, eram disciplinados. E como eram disciplinados, eles podiam participar das lutas. E eles queriam ganhar uma coroa corruptível. O que era isso, irmãos? Era a coroa de louros que eles recebiam ao serem campeões. Uma coroa que em alguns dias já estava murcha. E ele estava dizendo assim: quanto mais nós, que vamos receber uma coroa incorruptível, devemos nos empenhar, devemos nos dominar para poder, então, receber essa coroa. Ainda o autor de Hebreus, escrevendo, diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo o pecado. O que ele está falando, irmãos? Vai ser necessário resistir muitas vezes até o sangue para combater o pecado. Esses versos, irmãos, e muitos outros versos na Bíblia mostram a importância da decisão pessoal de se combinar com o poder de Deus para fazer a vontade de Deus e fazer a pregação do Evangelho. Nós não vamos nos purificar, irmãos, isso eu posso afirmar para vocês. Nós não vamos nos purificar, isso é, ter uma vida espiritual, esperando um passo de mágica. Sentados, irmãos, esperando que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê toda a força possível para trabalharmos, nos dê vontade. A vontade, irmãos, a vontade depende de cada um de nós. E eu quero muito que eu e você tenhamos vontade, tenhamos empenho, nos esforcemos em adquirir o poder de Deus para fazer a sua obra aqui nessa terra. Deus abençoe a cada um de nós.